Bem, pessoal, estou fazendo uma série de vídeos sobre história da medicina, personalidades, né, importantes, né? Nesse dia eu vou fazer de André Vesalius, mas por que eu estou fazendo isso, né? Porque vira e mexe aqui, eu faço um vídeo de uma doença, de algum conhecimento científico, né? E muitas pessoas questionam e o poder da ciência, isso é verdade mesmo, é invenção, o melhor remédio é o sangue de Jesus. Eu sou cristão, né? E desde pequenininho, né, frequento igreja, tenho essa minha fé. Mas o que é que eu noto que às vezes as pessoas confundem, né? Elas confundem, né, a organização do pensamento científico, médico-científico, né, versus a sua religiosidade, que são coisas completamente diferentes, né? E eu vou falar de André Vesalius porque justamente, né, você percebe que na história da humanidade, muitas vezes a religião acabou atrapalhando o progresso da ciência, né? E esse homem é muito importante porque em 1540 até então era proibido fazer qualquer tipo de dissecção numa peça anatômica, num cadáver, né? Porque se acreditava que o corpo humano era inviolado, era algo execrável qualquer pessoa imaginar que a gente vai abrir um corpo humano e mexer dentro dele, mesmo após a pessoa morrer. Então, como isso era proibido, né, o Andrés ele acabava correndo risco, porque ele ia para cemitério, mexia em corpos com pessoas com doença, né, em situações, em ambientes, né, escondido, correndo risco de vida. E por que ele imaginava isso, né? Na maioria das vezes, né, o pensamento científico é muito baseado. Isso, no caso dele, ele revolucionou a anatomia humana, né? Entender a compreensão de anatomia. Os livros dele até hoje são maravilhosos, né? Você procurar aí no Google, você acha, né? Versões até gratuitas, PDF, os detalhes que ele conseguia fazer, ilustrar e desenhar, né? E isso revolucionou a medicina. Porque um dos princípios científicos, né, mais relevantes é a observação. Observação, você tem um método científico, né? Na maioria das vezes, né, no caso da descoberta das revoluções anatômicas, é necessário um corpo. Muitos deles estudavam com anatomia comparada, baseada em animais, como um vídeo que eu fiz de Galeno anteriormente, né? Lá na Grécia, né? E Roma também, ele acabava tendo acesso porque ele era médico do Coliseu, né? Então as pessoas chegavam cortadas por causa dos combates, né? Lá no Coliseu, ele acabava tendo acesso a isso. E no caso do Vesalius, não, ele escondido mesmo, né? Com risco de vida. E aí o que acontece, né? Dentro disso, ele desenvolveu um método, né? Ele criou um dos livros mais importantes, né? Como o corpo humano se organizava, né? Como uma fábrica. E aí ele fez toda essa analogia de como funcionava a artéria, veia, ilustrações maravilhosas, né? E através disso, né, desse conhecimento técnico-científico, se espalhou na época, né? Mas contra os dogmas da religião, que era impossível e era algo impensável, pecaminoso você mexer no corpo de um cadáver ou desenhar um ser humano e tal, né? Dentro também, né, do pensamento da sociedade, que também isso era algo absurdo, né? E a gente vê, né, olhando lá para trás, esse aprendizado histórico, né, com essas pessoas que revolucionaram a ciência, né? Você percebe até hoje como dogmas e pensamentos totalmente científicos ainda proliferam, né? A ciência nada mais é do que uma observação da natureza humana, da biologia. Não questiona Deus, não questiona nada disso. Eles vão observar, vão colocar o método científico disso e colocar isso em prática para ver se funciona ou não funciona. Então, hoje, quando a gente fala de vacina de Covid, quando a gente fala de vacina, quando a gente fala de quimioterapia, né, de uma série de coisas, nada mais é do que isso, né? Observação de como a natureza funciona, observação da nossa intervenção na natureza, e a partir daí chegando às conclusões, tá bom? Espero que tenha ajudado. Vou fazer outros vídeos mais de história da medicina, personalidades interessantes, né? E esse confronto, né, entre ciência e religião que aconteceu ao longo de toda a nossa história, tá bom? E como não deveria acontecer, não são áreas de sua vida, de conhecimento completamente diferentes, né? Desde Hipócrates, tem um vídeo aqui também de Hipócrates, né? Que ele foi o primeiro a separar, né? O pensamento científico, né, como na época chamava, né, da magia, os pensamentos religiosos, e ver como o corpo funciona, como as doenças elas se manifestam, como tem uma lógica, como identificar padrão, né? A mesma coisa o Vesalius fez isso com o corpo humano, desmistificou o que era o corpo humano, era algo sagrado, algo inviolável, que não podia cortar, não podia fazer nada, e percebeu que é uma máquina, tem um funcionamento dele próprio. E o que ele fazia basicamente é observar esse funcionamento, que a gente faz até hoje, como médico, como cirurgião, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.